Bora ler a Bíblia comigo? Se tu não leu ainda hoje, vai ler em nome de Jesus. Oi, para você que não me conhece, meu nome é Micaela Macário e aqui neste canal a gente fala sobre Jesus, a palavra de Deus, devocional e experiências que nos conectam e nos aproximam mais do Senhor. Então seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai ler o capítulo 3 de João. A gente já tem aqui no canal o capítulo 1 e 2, se você ainda não assistiu, tá aqui no card para você assistir. E a gente vai continuar lendo o Evangelho para conhecer um pouco mais da palavra e para que o Espírito Santo fale com nós através da palavra e nos conecte com Deus. E claro, antes de começar a ler, a gente vai orar para que o Espírito Santo esteja conosco e nos ajude a entender a palavra de Deus. Então, Senhor, mais uma vez estamos aqui, meu Deus, para glorificar o Teu nome, lendo a Tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, que te convidamos, Espírito Santo, para nos guiar nesta leitura, para nos dar entendimento, para que você possa abençoar a minha vida e a vida de quem está assistindo esse vídeo, aonde ela estiver, o Senhor guie, para que a gente entenda da Tua palavra e essa palavra possa fazer morada no nosso coração, para que a gente entenda mais sobre Ti e estejamos cada vez mais próximos de Ti. Em nome de Jesus, eu declaro que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ela vai entender da Tua palavra, vai poder buscar mais a Ti e vai estar cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. E agora sim a gente vai ler a palavra do Senhor, vai estar aqui do lado para você acompanhar. A tela do meu tablet está sendo gravado neste momento, para que a gente possa ler juntos, em nome de Jesus, o capítulo 3 do Evangelho de João, que diz o seguinte: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de seus pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso que fique admirado, por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu no versículo 10: O Senhor é o professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo naquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Versículo 18. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no único Filho de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz do mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Versículo 22. Ai, que forte, Senhor. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judeia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso nessa época. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. E eles foram dizer a João: Mestre,
Aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. E João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Forte, viu, João? E aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala coisa terrena. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Versículo 34. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Glória a Deus ao nome de Jesus por esta palavra. Gente, o livro de João para mim é um dos preferidos da Bíblia. Então, todos os capítulos eu vou ler assim, ó. Que lindeza, porque eu amo esse livro, eu amo saber mais sobre Jesus, principalmente pela versão de João. E agora vamos às reflexões, né, deste capítulo. Para você que ainda não entendeu, o vídeo aqui é feito de oração, leitura, reflexão, ensinamentos e oração de novo. Então essa é a estrutura do vídeo de leitura bíblica aqui do canal. E para você que gosta, né, a gente vai continuar. Eu queria também saber se vocês preferem a leitura já comentada ou vocês preferem como eu estou fazendo, a leitura primeiro e depois a reflexão sobre a palavra. Me respondam aí nos comentários. E aqui no início do capítulo a gente já tem sobre Nicodemos, que é o líder dos judeus, uma pessoa que era muito importante na sinagoga, né, que era vista assim como uma pessoa de alto nível lá. E ele vai falar com Jesus, porém ele vai falar escondido, de noite, ele não fala à vista das pessoas, porque ele, como era uma pessoa importante, não queria ser visto com alguém que as pessoas não acreditavam que era o Messias. Então ele vai tirar suas dúvidas com Jesus escondido, e Jesus mesmo assim ainda recebe ele com todo amor para responder às suas dúvidas. E ele chega com dúvida para o mestre perguntando sobre os milagres, né? Ninguém faria esses milagres se não fosse enviado por Deus. E aí Jesus confirma, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele não entende, tipo assim, por que eu tenho que nascer de novo? Eu já sou velho, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explica para ele que não é nascer de novo, é nascer do Espírito. E aqui a gente tem o ensinamento da gente morrer da carne e nascer no Espírito, para que a gente esteja próximo dele, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E no versículo 8 ele fala: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Ou seja, quando a gente está fortificado na nossa carne, a gente tende a ir para onde a nossa carne quer ir. Quando a gente está fortificado no Espírito e alimentado do Espírito e morreu e nasceu no Espírito, a gente pode ser levado para onde for, pode ser balançado como for pelo vento, mas a gente vai continuar sendo do Espírito, porque Ele é aquele que nos guia independente de qualquer situação, sabe? Isso é bem forte. E aí, ele continua falando para Nicodemos, como que isso pode acontecer, né? Ele pergunta para Jesus. E aí Jesus, eu acho muito engraçado que ele é sarcástico. Ele fala: como é que tu é, o líder dos judeus, se diz uma pessoa tão importante dessa, sabe a lei de Moisés na palma da mão e não sabe o que eu tô dizendo para tu, meu filho? Não é possível. Eu imagino Jesus falando com ele desse jeito. E aí ele fala: na verdade, eu afirmo aquilo que sabemos e contamos que tenho visto e vocês não querem aceitar. Ou seja, eles estavam falando sobre a palavra, eles conheciam da palavra, mas eles não queriam aceitar que ele era o Messias. Ele fala para ele: tu é o líder dos judeus, tu sabe de toda a parada e não tá querendo aceitar que eu sou a pessoa que sou. E aí tem o versículo mais importante que eu acho de todo esse capítulo. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ai, Senhor, como é bom ouvir a tua palavra. E é exatamente isso que ele explica para Nicodemos, né? Quem cresce
nele crucificado como Cristo, na época que ele estava ali com eles fisicamente, teria a vida eterna. E ele queria que Nicodemos cresce nele também, para que ele pudesse ter a salvação, né? E aí depois nos outros capítulos a gente vai ver que Nicodemos ele acaba não indo, mas isso é spoiler para os próximos vídeos. Então, no momento ele tem essa conversa com Nicodemos e explica para ele que para poder estar com Deus, para ser seguidor de Jesus e para ser salvo, necessitamos morrer na carne, nascer novamente no Espírito, seguir ao Senhor Jesus Cristo e crer nele para que possamos ter a vida eterna e possamos ser salvos dos pecados que nos atormentam. Bom, e aqui no versículo 14 ao 17, a gente tem a analogia que Jesus faz à história de Moisés, onde ele levanta a haste com a serpente de bronze, para que as pessoas que estavam no deserto fossem curadas. E para que a gente possa entender, a gente volta um pouco no tempo, né? O que estava acontecendo? As pessoas estavam no deserto, né? Como a gente bem sabe, indo para a terra prometida, só que era uma galera que reclamava demais. E aí elas reclamavam e estavam contra Deus de todas as formas, e como consequência disso, apareceram muitas serpentes que estavam picando essas pessoas no deserto e matando muitas delas, porque elas não estavam obedecendo ao Senhor e reclamando demais. E aí, com isso, elas acabam pedindo para Moisés, pelo amor de Deus, pede para Deus nos dar uma cura, porque tá matando muita gente, a gente crê nele, nanana. E aí Deus ordena que Moisés levante uma arte com uma serpente de bronze e coloque para que as pessoas fossem curadas. Porém, só quem cria que aquilo ali realmente fosse a cura e olhasse para aquele haste com serpente de bronze ia ser curado. E essa é a mesma analogia que Jesus faz com ele, porque ele sendo crucificado na cruz, seria como a serpente de bronze, tendo o poder de curar as pessoas e dar a vida eterna para elas de acordo com a sua fé. Vamos lembrar que quem olhava para essa serpente não ia ser curado se não tivesse fé. E é a mesma coisa. Precisamos, assim como Nicodemos, crer que o Filho do Homem é o Cristo Salvador e crendo nele a gente terá a vida eterna. É essa mensagem que Jesus passa para Nicodemos com essa analogia e para mim, para você também. E o capítulo finaliza com as pessoas perguntando, né, para João Batista, mestre, quem é aquele que está lá do outro lado do Rio Jordão batizando e as pessoas tá todo mundo indo atrás dele? O que está acontecendo? E aí João Batista ele vai e confirma aquilo que Jesus estava falando para Nicodemos, né, que ele é maior do que todos. E um versículo muito importante que eu cravei, que eu assim que mostra a humildade de João Batista, é o versículo 30 que diz: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aquele, né, que ele cresça e eu diminua. Porque o Senhor é muito mais importante do que ele quer mostrar para essas pessoas. E aqui a gente vê a humildade mesmo dele, de entender que ele só é aquele que veio para dar o caminho para o Senhor, que o maior e que o incrível, poderoso, lindo, príncipe da paz é o Jesus Cristo, que as pessoas devem seguir, crer nele para ter a vida eterna, e que ele estava lá só abrindo o caminho, fazendo a missão dele, mas que as pessoas deviam crer naquele que estava do outro lado. E quais são os ensinamentos que esse capítulo nos traz, né, que a gente possa cravar no nosso coração e levar para a nossa vida? Primeiramente, sobre a necessidade de um novo nascimento. Assim como Jesus explica para Nicodemos, necessitamos morrer para a carne, nascer para o Espírito em verdade, para que a gente creia no Senhor e tenha a vida eterna, que é o segundo ensinamento, né? Para que a gente seja salvo pela nossa fé. Porque assim como Jesus ele explica para Nicodemos toda essa questão da parte de crer no Senhor, tudo é baseado na fé. A gente precisa crer que o Senhor é o Cristo para que a gente possa ter a vida eterna. O terceiro ensinamento é que Deus nos ama profundamente, assim como no versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ele nos ama tanto que ele nos deu o seu único Filho e a gente não deve ter dúvida desse amor, porque é algo que realmente não tem como dimensionar, né? Imagina tu dando teu único filho para uma nação. Deus fez isso por nós. O quarto ensinamento é a questão das luzes e das trevas, né? Que quando a gente anda com a luz, a gente quer saber mais da luz. Quando a gente anda mais com a treva, a gente quer saber mais da treva. E o Senhor é luz. A gente precisa buscar Ele em todos os momentos para que a luz ande conosco, porque a luz e as trevas não andam juntas. Ou você segue a luz ou você segue as trevas. E quanto mais você tem de seguir uma outra, mais a sua alma vai seguindo aquilo que você mais quer. Então, a gente seguindo a luz, a gente está mais próximo de Deus. E é isso que Ele quer de nós, que a gente creia nele, que a gente morra para a carne, nasça no Espírito, que a gente creia nele, que a gente ame ao Senhor e que a gente ande na luz,
para que a gente tenha a vida eterna. Finalizando, a gente tem a humildade de João Batista, aonde ele fala que ele não é ninguém, meu amigo. Ai, que Deus é maior do que eu e eu estou menor. E que a gente possa também ter entendimento e essa humildade de entender que mesmo diante de todas as coisas, o Senhor, ele sempre vai ser maior de tudo, maior de todos, porque ele é o nosso Senhor e que a gente possa diminuir para que ele cresça nas nossas vidas. Que todo o nosso ego, toda a nossa maldade, tudo aquilo que a gente acha que somos, que a gente diminua para que o Senhor cresça através de nós e dentro de nós, através do Espírito Santo, sabe? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração essa palavra, que o Senhor esteja presente na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, em todos os lugares, e que Ele nos guie durante essa semana em nome de Jesus. E agora a gente vai orar para terminar este vídeo com a bênção do Senhor, agradecendo por essa oportunidade, tá bom? Senhor, muito obrigada, meu Deus, mais uma vez por estar aqui, por ler a tua palavra, por buscar do teu conhecimento, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, por estar conosco, por nos direcionar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu espero que o Senhor esteja, meu Deus, morando com essa pessoa, dentro dela, através do Espírito, colocando o teu entendimento no coração e na alma dela, para que ela possa, Senhor, replicar e que a tua palavra possa ser enchimento de graça sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que na vida dela vai ter bênção, eu declaro que na vida dela tem a tua presença, que aonde ela estiver, seja na faculdade, na casa, no trabalho, na igreja, com a família, em todos os lugares que o Senhor esteja presente, levando e guiando essa pessoa para mais próximo de ti, que ela morra para a carne e nasça pelo Espírito, que ela te busque cada vez mais, que ela entenda do teu amor, que ela busque as luzes e não as trevas, que ela tenha humildade de João Batista e que ela possa cada vez mais crer que o Senhor é o nosso único Salvador, para que quando o Senhor venha, o Senhor conheça essa pessoa e leve para a glória. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a minha vida e a vida de quem está assistindo esse vídeo, para que o teu nome seja maior de todos e que a gente diminua diante da tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E é isso, que Deus abençoe sua semana. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.